o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição de hoje é referente ao dia 21 de janeiro de 2024. A lição é de número 3, cujo título é A Natureza da Igreja. E eu gostaria de trazer para os irmãos a leitura bíblica para a nossa reflexão nesta oportunidade. Está lá na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 16 e 25 a 27, que diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedindo da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a Tua palavra possa gravar nos nossos corações, trazendo orientação para a nossa vida espiritual. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre a natureza da igreja, a sua essência, o que define uma igreja verdadeiramente cristã. Vivemos num mundo muito conturbado, em que aparecem muitos falsos profetas. Então é importantíssimo nós sabermos a essência da igreja, segundo a Bíblia Sagrada, o que define uma igreja verdadeiramente cristã. E nós vamos ver hoje 3 características. A igreja cristã tem muitas características, mas pela nossa limitação de tempo, nós vamos ver 3 características importantíssimas da igreja. Primeira característica, uma característica confessional. O que é isso? Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Segundo, ela tem uma dimensão local e também uma dimensão universal. E terceiro, a igreja verdadeiramente cristã é uma unidade, isto é, não é dividida. Então, partindo para a nossa primeira parte da lição, a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, eu gostaria de ler um versículo, Efésios 2 e 20. Paulo escreveu a essa igreja, mostrando que a igreja é fundamentada na palavra. Diz lá a palavra de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então, o apóstolo Paulo já nos esclarece muito bem, a igreja é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus vem com os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Então, quando nos convertemos, nós temos muitas opiniões, e a nossa vida toda nós temos nossas opiniões,
lemos coisas, escutamos opiniões de outros, e nós vamos formando visões, imagens, conceitos acerca de muitas coisas. Mas quando se trata de tomar uma posição, o que vale não é o que nós pensamos ou imaginamos, ou o que os outros pensam, ou o que os outros imaginam, mas sim o que a palavra de Deus nos instrui acerca do assunto que estamos levantando. Então, por exemplo, hoje se fala muito em gênero. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que no princípio Deus criou o homem e a mulher. Então nós vemos que a palavra de Deus nos deixa muito claro quanto a isso. E quanto a outros procederes na vida relacionado a isso, nós sabemos que a Bíblia Sagrada condena, como está lá no livro de Romanos, no seu primeiro capítulo 2, 1 e 2, deixando muito claro. Então, agora eu estou numa posição não baseada nos ensinos humanos, mas baseado na palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus fala que é homem e mulher. A palavra de Deus diz que o marido deve amar a sua esposa, e a separação do casal só se dará em caso de adultério. Então, o divórcio só é admitido segundo os ensinamentos dos apóstolos, e aí o apóstolo Paulo ensinou, no caso em que um dos cônjuges cometeu adultério. E mesmo assim, é possível a outra parte, se for cristã, perdoar e manter o casamento, mantendo a unidade da família. Segunda coisa que nós vemos sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional é que ela é habitada pelo Espírito Santo. João 16, 8 e 11 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, a igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nós, como igreja do Senhor, pregamos a palavra. Então mostramos aí, como falei agora há pouco, no princípio Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Então alguém escuta isso e tem uma outra prática, mas o Espírito Santo a toca e ela sente a culpa do pecado. É nesse momento que ela é convencida da sua maneira de viver condenada pela palavra de Deus, e aí ela busca arrependimento dos seus pecados e o Espírito Santo lhe toca para a conversão. É o Espírito Santo que convence o homem que há um juízo, que há uma justiça divina, que todos os homens um dia aparecerão diante de Deus e serão julgados por aquilo que fizeram por meio do corpo nesta terra. Então, é o Espírito Santo que convence o homem dessas coisas. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Romanos 8, 14 e 15, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelos qual clamamos Abba, Pai. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, a igreja anda no Espírito, orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. Ele falou lá na igreja, a princípio, separa-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Todas as vezes que nós iniciamos a nossa escola bíblica dominicana, nós pedimos a orientação do Espírito Santo para que aquilo que falamos aqui possa alcançar o seu coração, possa atingir o objetivo daqueles que estão ouvindo serem convencidos do juízo, do pecado e da justiça de Deus. Segunda parte da nossa lição fala sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, nós temos aqui uma separação doutrinária, falando de duas coisas: a igreja local, que é a igreja visível, e a igreja universal, que é a igreja invisível. A local invisível está lá descrita por Paulo em 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, ele fala que ele cita, olha, a cidade de Corinto tem uma igreja, aos santificados em Cristo Jesus, continua Paulo, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Então, na igreja local, é aberta as portas para a pregação da palavra de Deus. Então, os pastores, os professores, orientados pelo Espírito Santo, conduzem o rebanho de Deus dentro da doutrina dos apóstolos, ensinando a crerem na verdade, a fugirem do pecado, a terem corações bons, edificando uns aos outros. Na igreja local, muitas vezes aparece o joio. O joio é aquele mato pernicioso que aparece no meio do trigo. Então, a igreja local muitas vezes tem dificuldades, mas se a igreja está abalizada na palavra de Deus, prevalece o trigo e não o joio. Por isso é tão importante a igreja ser abalizada na palavra dos apóstolos, porque senão o joio vai prevalecer no trigo. Embora na igreja local haja joio no meio do trigo, prevalece a doutrina do trigo e não a do joio. Numa igreja apóstola, ali é o contrário. O joio prevalece. Se aparece algum trigo no meio daquele joio, pode ser contaminado e cortado da comunhão com Cristo. Por isso, o cuidado que nós temos que ter na doutrina. Quais são as particularidades das igrejas locais? Filipenses 4, 2 e 3 nos diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Então, Paulo aqui identifica que na igreja de Filipos tinha duas irmãs, Evódia e Sintique, pela importância que Paulo dá no assunto. Essas irmãs eram irmãs muito
dedicadas à obra do Senhor, mas por algum motivo pessoal, elas estavam tendo problema uma com a outra. E o apóstolo Paulo, ele recorre aos líderes da igreja e fala, olha, vão lá, conversa com elas, que elas não podem continuar assim. Elas têm que ter amor no Senhor. Então, é um problema local. As igrejas locais têm problemas. Não é só o joio que cria problema, o trigo às vezes cria problema com o próprio trigo, porque a nossa natureza humana, carnal, ainda continua. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios dizendo, olha, tem coisas que eu quero dizer para vocês e não posso dizer porque vocês ainda são carnais, são crianças em Cristo. Então, Paulo reconhece naquela igreja uma outra particularidade. Aquela igreja ainda era imatura, muito nova, não estavam ainda totalmente alicerçadas na palavra de Deus e, portanto, ainda tinham algumas atitudes carnais que precisavam ser corrigidas pela palavra dos apóstolos. A palavra de Deus tinha que entrar ali e colocar ordem naquela casa através da liderança. Então, as igrejas, como local de culto, ainda tem os seus problemas particulares, porque ainda vivemos neste mundo e ainda temos muitas coisas do antigo homem dentro de nós que causa alguns problemas dentro da igreja que precisam ser entendidos e solucionados para que haja a comunhão entre todos. Agora tem uma igreja universal e invisível, que é composta de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e são habitação do Espírito Santo, de todos os tempos, estejam aqui na terra ou já estejam no céu. É uma igreja invisível. Mateus 16 e 18, Jesus fala assim, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo, composta de santos, ou seja, separados por Cristo desde a sua fundação até aquele dia que vamos nos encontrar com o Senhor nos céus, essa igreja, ela reúne membros de todas as igrejas que professam a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, e que são frequentadas por servos de Deus cheios do Espírito Santo, que um dia irão morar no céu, independente da placa de igreja que pertencem. Fazem parte do corpo de Cristo, esse corpo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 12, o texto da nossa lição, onde ele vai mostrando que um é olho, o outro é olfato, o outro é nariz, mas todos fazem parte do corpo de igreja, do corpo de Cristo. A terceira parte da nossa lição fala sobre a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é uma, ela é indivisível. Efésios 4, 2 e 3. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, procura a paz com todos os irmãos, guardando a unidade do Espírito, trazendo a consciência, exortando aqueles que estão se afastando do caminho para que não entrem no caminho do pecado, orientação. Tudo isso, quando há alguma desavença por motivos
da prevalência do homem natural, deve voltar o homem espiritual a buscar a comunhão, o entendimento, a paz entre os irmãos, sempre procurando a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja está lá também em Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, o amor a Cristo deve prevalecer dentro da igreja, entre todos os membros. Então, todos nós vivemos num propósito de servir a Deus, de pregar a palavra de Deus e de um dia ir morarmos no céu juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo e os demais irmãos salvos de todas as épocas. Então, eu já devo praticar isso aqui, sentindo o mesmo ânimo, sentindo as mesmas coisas. Agora, somos seres humanos, há diversidade. 1 Coríntios 12:26, nosso texto lá da lição, diz assim, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, é uma boa maneira de medir a minha comunhão com os irmãos. A igreja tem uma diversidade, somos diferentes. Então, alguns membros, por exemplo, ficam doentes, padecem alguma situação financeira. Eu me entristeço com isso, eu me coloco no lugar do irmão, eu tenho misericórdia do irmão, eu oro pelo irmão, busco o melhor para o irmão através das minhas ações e orações, ou eu, quando ele não é um irmão muito querido da minha intimidade, eu posso dizer, bem feito, quem manda, viu, fez errado, agora está pagando. Não pode ser assim, meu irmão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. E quando alguém é honrado, então, é comum na igreja, nós, quando fazíamos parte do mundo, muitas vezes nós dominava a vaidade, a inveja. Então nós vemos uma pessoa ser bem-sucedida na vida, ser honrada, e nós ficávamos com inveja, com ciúmes, falávamos mal dessa pessoa, tentando, de alguma forma, diminuir os seus méritos. Agora, como corpo de Cristo, não. Eu vejo um membro da igreja ser honrado e eu me alegro com isso. É o que está dizendo o apóstolo Paulo. Eu sofro com os que sofrem e me alegro com os que são honrados. Porque fazemos parte do mesmo corpo. Então, é como um filho. Se você vê o seu filho sendo bem-sucedido, tendo vitória, você se alegra, porque é carne da sua carne, osso do seu osso. Assim é a igreja. Agora fazemos parte do corpo de Cristo. Os nossos irmãos fazem parte do mesmo Espírito Santo de Deus, que habita em nós e habita neles. Então, quando eles sofrem, o meu corpo também padece, o meu corpo espiritual. Quando ele é honrado, eu também me alegro por ele ser honrado, porque ele é um membro do corpo de Cristo. E o Espírito Santo habita nele, habita em mim e nos leva a esta comunhão, a esta alegria. Para nós concluirmos, irmãos, abordamos hoje a natureza da igreja. Uma igreja verdadeiramente cristã deve estar fundamentada na palavra de Deus. Isso é muito importante, nós vamos repetir sempre. A igreja tem que estar fundamentada na palavra de Deus, habitada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Mas essa igreja universal ela não está limitada pelo tempo. Um dia, todos aqueles que morreram em Cristo, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor, participando daquela ceia maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós no céu. Que Deus te abençoe e que nós possamos
um dia nos encontrarmos lá, com todo o amor de Cristo no nosso coração. Amém? Quero orar por você, pela sua família, para que você seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Que se você estiver padecendo com alguma situação difícil, que o Senhor possa reverter essa situação agora. E se você estiver alegre, que você fique mais alegre ainda, que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui diante da tua palavra que tu nos colocaste através dos teus santos apóstolos e profetas como corpo, membro do corpo de Cristo, Senhor, habitação do Espírito Santo, nós possamos, Senhor, dar testemunho verdadeiro daquilo que tu fizeste no nosso coração pela transformação da tua palavra. Abençoa teus servos que estão agora na meditação desta palavra, da saúde. Se algum está padecendo algum mal, Senhor, dá livramento. Abençoa a família dos teus servos, traz união, traz comunhão. Abençoa os teus servos na igreja, Senhor, que teus servos possam estar em comunhão, possam estar verdadeiramente amando uns aos outros como convém, como diz a tua palavra. Abençoa, meu Pai, que todos nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.